Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? E olha, chegou, as fim de semana está chegando. Com a Elsa veio junto, né? A Elsa da Frozen veio junto. Mas está chegando o final de semana, abrindo-se as portas. Sextou! Sextou, é sexta-feira. Sexta-feira, mais um dia daqueles, né? E é assim, mais notícia do dia, né? Então, o STF validou a punição para quem recusar o bafômetro. Porque tem aquela alegação esdrúxula de que você não pode criar provas contra si mesmo. Mas se a pessoa ela recusa o bafômetro, ela está admitindo que está bêbada, né? Então é aquela história, não adianta de nada você dizer assim, não, eu vou recusar o bafômetro porque eu sou foda. No volante eu esculacho e no bar eu arregaço, né? E vai se lascar do mesmo jeito. Então essa história de recusar o bafômetro é uma coisa ridícula, né? A gente quer bancar o machão e tem que se lascar mesmo. Porque, gente, direção é algo que envolve uma responsabilidade enorme. Não é um brinquedo, não é uma brincadeira, não é uma coisa que, eu estou muito seguro de mim e beleza. Porque, na verdade, tem até uma história aí dizendo que a maioria das pessoas que se envolvem em acidentes são pessoas que já são bastante experientes. E essa questão da experiência, ela vai muito do fato da pessoa ela acreditar demais no próprio taco. Já está acostumada, é questão do hábito, né? A pessoa se habituou e acredita que não haveria nenhum problema, né? Então, tem aqui... teve uma cerimônia do TST que Bolsonaro e Moraes se cumprimentaram. Que coisa, né? O frio vai até domingo, mas tem nova frente fria vindo aí. Que beleza. Os partidos de terceira via reafirmam o desejo de candidatura única, mas a gente sabe que quem vai ser a pessoa da candidatura única da terceira via vai se chamar Simone Tebet. Desculpa, Dória, você se fudeu. Já era, acabou, pode cuidar das suas empresas de novo. Aqui está dizendo, a média de mortes do Covid está em terceiro dia de alta e os casos se estabilizaram após a série de 11 dias de alta. Só que tem uma preocupação aí. Qual é a preocupação que a gente tem? É que está havendo muita subnotificação. E por incrível que possa parecer, essa subnotificação está se dando por conta do teste rápido. Mas assim, por quê? Porque o que acontece? Quando a pessoa faz o teste rápido e dá positivo, ela não está procurando o serviço de saúde. Entendeu? E aí que está o grande erro. Porque, na verdade, se a pessoa fez o teste rápido e aprovou, ele vai ter que reportar isso ao serviço de saúde. O serviço de saúde tem que ser reportado. E pronto. Entendeu? Aí vira uma notificação de caso. Entendeu? Então, assim, ao meu ver, houve uma falha, né? Uma falha no processo, nessa regulamentação do teste rápido. Então, esse teste rápido, primeiro que não deveria ser vendido em farmácia, deveria ser fornecido gratuitamente. Tá? E segundo, porque deveria haver uma sistemática que, caso positivo, haja a notificação, é só ligar ou mandar um zap,
ou fazer algum tipo de processo que valide isso e se registre o caso. Porque, assim, tem gente que acha que o problema de uma pandemia não é um problema individual. O problema de uma pandemia é um problema coletivo, porque você tem uma alta taxa de contágio, então você precisa rastrear esse contágio para poder tomar devidas providências para que a coisa seja resolvida. Então não é uma coisa assim que já era, entendeu? Então é ridículo, né? A forma como se pensa, né? Então por isso que quando a gente fala assim de use a máscara, evite aglomerações, isso não se trata de uma questão individual. Vacine-se, né? Isso não é uma questão individual, é uma questão coletiva, tá? Você se vacina para evitar que você tenha a forma grave da doença e que lote os hospitais, porque existem pessoas que não vão, que mesmo vacinadas, elas não vão conseguir, elas não vão aguentar o tranco e vão precisar ser hospitalizadas. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é inevitável. É uma pandemia, mas tem que se cuidar aí. Que mais que nós temos aqui? Nossa, o Gutuário vai reconhecer validade de indulto a Silveira. Puta que pariu. Esse cara é puxa-saco do governo mesmo, hein? Puta que pariu, que lixo. É pior que o Aristides, né? Foi pior que o Aristides. O Aristides Junqueira, que era o procurador-geral da República na época do Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, era chamado de engavetador-geral da República. O Augusto Aras consegue ser pior do que ele. Consegue ser pior. Alinhadíssimo com o Bolsonaro. Fechado com o Bolsonaro, né? Então vamos ver aqui. Como é que tá aqui as coisas aqui, tá? O Elon Musk veio ao Brasil para tratar da Amazônia com o Bolsonaro. Será que o Elon Musk vai conseguir convencer o Bolsonaro sobre a questão ecológica? Eu acho muito pouco provável. Teve uma denúncia em Haia com 1 milhão de assinaturas que teve uma ação contra Bolsonaro, né? A gente sabe que tem acusações contra o Bolsonaro em relação à pandemia e de genocídio contra indígenas, contra os povos indígenas, né? Cracolândia, deslocação para prender 32 alvos, moradores protestam, continua o salseiro, continua esse clima de tensão na região central da cidade, porque era uma questão que foi empurrada com a barriga, essa questão da Cracolândia. Mais um ano de guerras às drogas, que essa guerra, quem está ganhando é as drogas. Parabéns, drogas, por mais um ano de vitórias em relação a essa guerra às drogas, que não é uma coisa que eu não consigo entender essa história de guerra às drogas, né? Na verdade é um filtro, né? E é um filtro ridículo, porque você consegue tem um monte de adega por aí vendendo bebida alcoólica e nas padarias você compra cigarro a rodo, e são entorpecentes. São entorpecentes lícitos. Então, qual é a questão de um ser lícito e o outro não é? Eu falo muito que, assim, tem muita questão polêmica em relação a entorpecentes, mas, assim, existem alguns entorpecentes que poderiam ser legalizados, a maconha, por exemplo. Mas a gente sabe que o problema que a gente tem são de entorpecentes de baixa qualidade e baratos, que é o crack. O problema do crack é assim, é um subproduto. E é um subproduto, dizem que é o subproduto do refino da cocaína. O crack, e é algo muito danoso, entendeu? Então é uma coisa complicada mesmo.
O grupo suspeito de garimpo ilegal em terra em Yanomami movimentou mais de R$ 200. Ou seja, o crime compensa. Dá muita grana, né? Teve uma polêmica que não se fala de outra, não estava falando de outra coisa na internet. A volta de Israel, a Michele Bolsonaro, esposa do Bolsonaro, voltou de Israel após viagem com Damares e amigo maquiador. Gente, qual o din-din? Com que cacife que eles foram viajar? Para Israel. Com que razão eles tiveram? Foram dar um rolê? Beleza, foram dar um rolê. Mas se for com dinheiro deles, porque se for com dinheiro público, nós vamos ter um problema. Tá? E pegou mal, né? Pega mal, né? Ela que quer ser a porta-voz, a dona da cocada preta, o exemplo, né? Para fazer uma média da campanha do Bolsonaro com as mulheres, isso pegou mal pra cacete, né? Ficou muito mais para socialite perua do que para uma humilde camponesa que, enfim, né? Não faz menor sentido. Então aqui tem uma coisa preocupante: a vacinação está estagnada. Isso é preocupante. Seguindo aqui. Nossa, isso aqui foi. Essa semana teve um sertanejo que atacou a Lei Rouanet, mas eles escondem o uso de verba pública. Isso aqui, o que acontece? Eles são contratados em cidades do interior sem licitação. Ou seja, dinheiro público, sem o menor critério, entrando no bolso desses caras. E depois fala de Lei Rouanet. Lei Rouanet é diferente. Lei Rouanet, a pessoa faz um projeto, fala exatamente quanto custa esse projeto, envia para a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura aprova esse projeto e aí esse artista vai captar no mercado, ou nas empresas, os recursos, e essas empresas que depositam esse dinheiro vão ter um abatimento do imposto de renda, pessoa jurídica. Tem imposto de renda, empresas pagam imposto de renda. Então, gente, uma coisa muito diferente, muito escabrosa. Na verdade, eles estão defendendo o privilégio de só eles receberem granas gordas de prefeituras, enquanto muitos artistas vão ficar à míngua. É lógico que assim, a gente sempre acha que deve melhorar um pouco os critérios para que o acesso à Lei Rouanet seja mais democrático. A gente vê muitos projetos grandes, mas a gente gostaria de ver também muitos projetos pequenos pela Lei Rouanet. E a lei Aldir Blanc, ele está provando que é possível isso. É possível fazer um projeto, uma sistemática que permita com que para que pequenos artistas, pequenos projetos de artistas, pequenos grupos musicais, teatrais e de outras artes possam receber recursos e esses recursos serem devidamente validados. Então isso é muito importante, tá? É muito foda isso. Gente, o que mais? Tem uma coisa aqui que eu gostaria de citar aqui, que hoje eu recebi pelo Instagram. Duas pessoas compartilharam algumas coisas e tem aqui uma mensagem da Favela Drag, que é um projeto de apresentação periférico
de pessoas LGBTQIA+, né? Tá aqui QIAP+, né? E seria a segunda temporada do projeto Favela Drag, que seria em junho, no mês da visibilidade LGBTQIAP+, e está cancelada, né? Então foi problema de edital, porque quando você participa de um edital de um projeto, esse projeto tem um proponente, e aí esse proponente foi selecionado em um outro edital, né? E teve que optar por um dos projetos. E aí acabou indo para o outro projeto e esse projeto ficou de fora. Então, gente, projetos periféricos, ainda mais do povo preto da periferia, LGBTQIA+, mulheres, coletivos de mulheres, precisam ter a sua visibilidade. Quanto mais visibilidade, melhor, porque isso vai permitir com que essas pessoas tenham o resgate da dignidade delas. Então a gente precisa lutar contra essa situação, e eu faço um apelo, né? Quem puder estar ouvindo esse episódio no podcast, quem tiver contato com empresas que possam apoiar o projeto, possam ajudar a financiar esse projeto, que possam fazer com que esse projeto da segunda temporada de Favela Drag possa estar rolando no mês da visibilidade LGBTQIAP+, façam, por favor. E assim, se o pessoal da equipe Favela Drag disponibilizar uma vaquinha virtual, um crowdfunding, eu vou divulgar. Se eu puder pingar um capilé, eu pingo também. É muito importante todos nós, todos e todes participarem desse projeto e fazer com que esse projeto aconteça para bem de todos os LGBTQIAP+ periféricos de São Paulo, tá? Tem aqui um outro rapaz que é artista, que tá nessa luta aí. É o Neyson. Ele acabou sendo assaltado no centro de São Paulo, para variar, porque o centro de São Paulo está muito perigoso, e está sem celular, tá? E é uma ferramenta indispensável para o trabalho dele. E aí se tiver quem tiver um celular velhinho que possa doar, vender, emprestar baratinho, pode chamar ele, porque tá muito difícil manter as articulações e trabalho sem a ferramenta do telefone. E tá aqui o apelo aqui pro Neyson. Eu divulguei na minha rede, no meu Instagram pessoal, tá? @castor, tá? E então acho que já foi tudo, né? Eu acredito que foi tudo. Nossa, que foto linda! Fim de tarde tava bonito, gente. Eu vi tanta gente tirando foto do fim de tarde, eu resolvi tirar a minha, mas tava lindo o final de tarde. Assim, era um tempo frio. E aí a gente faz o apelo, mantém o apelo, gente, da gente a gente mantém aqui o apelo de quem puder ajudar o pessoal no frio, que ajude, viu? É muito importante que isso aconteça. Bem, seguindo aqui, sextou, né? Hoje é sexta-feira. É algo... A gente precisa
entender aqui que essa semana eu falei muito sobre progressão, sobre coisa, sobre progresso de vida, sobre autoestima. Falei muita coisa sobre isso, né? Mas eu vou aproveitar esse último episódio da semana, porque essa semana você viu que ela deu uma transformada total no meu podcast. Já tem agora episódios de vídeo, já tem. Eu tô vendo que as coisas que eu tô postando no TikTok estão tendo repercussão, isso é bom. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Eu agora passou essa ideia na cabeça. É, essa frase é uma coisa assim que dizem que é atribuída ao Che Guevara, mas não se sabe se realmente foi isso que ele disse. Mas assim, diz assim, é preciso endurecer, mas sem jamais perder a ternura, né? E por quê? A gente precisa ser firme no nosso propósito, mas mantendo a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, o nosso amor. Isso é uma coisa, gente, que faz uma diferença enorme na vida da gente. A gente tem que perseguir aquilo que a gente quer chegar, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, que nós temos sentimentos, que nós temos limitações, que nós temos defeitos, que nós temos tudo. E isso é o que nos faz ser tão fantásticos e tão complexos. A nossa complexidade é algo fantástico, que faz com que a gente não consiga efetivamente buscar algo lógico que nos defina. Não tem como definir a nossa personalidade em palavras. E aí, esse final de semana a gente precisa ser mais caloroso, exercer essa ternura que nós temos que ter no nosso coração, porque tá difícil, gente. Eu olho na rede social, às vezes eu fico bravo, irritadíssimo. Fico terrivelmente bravo. Mas e por alguns momentos eu esqueço dessa ternura que eu tenho que nutrir. E isso a gente precisa, nutrir mesmo. Porque se a gente perde a nossa ternura, a gente perde a nossa sanidade. Se a gente perde a nossa ternura, a gente perde a nossa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, a gente perde a nossa empatia. E o pior é que é o seguinte, gente, não dá, ninguém é uma ilha, então não dá pra gente pensar as coisas que a gente vai fazer sem pensar no outro. E é com esse pensamento de entender o outro com ternura que eu vou encerrar esse episódio de hoje. A gente precisa, sim, fazer com que a nossa ternura nos transforme em algo melhor e que mantenha a nossa sensibilidade de fazer com que de manter uma conexão com o próximo. Porque é isso.
Porque é isso. E a gente precisa estar em conexão com o próximo. Se a gente deixa essa conexão, a gente deixa de viver. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, tá? E até segunda-feira, dia 23 de maio, né? O episódio número... episódio número... 84. Tchau, tchau. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.